hoje temos um programa Religare especial. Nós ficamos aí envolvidos com a morte do Papa Francisco, que nós vamos tocar nesse assunto também, e com a eleição de um novo Papa. Então, vamos discutir, vamos falar, conversar sobre esses dois temas que pararam o mundo. E o nosso convidado de hoje é o padre Vitor Pimentel, da Igreja Igreja Católica Grego-Melquita. Acertei, não é isso? Acertou, Luzia. Até o nome já é difícil, mas a gente chega lá. Padre Vitor, eu queria que o senhor explicasse para nós como é essa eleição papal, na parte interna. Tá certo. E vocês são a Igreja Grego-Melquita, mas são católicos. Respondem também ao Vaticano. Isso. E se vocês tinham uma representação lá, porque nós vimos que tinham 3 cardeais com roupas diferentes, então eram de outras, como o senhor, e queria saber isso tudo. Pode Bastidores. Bastidores. Primeiro, agradecer o seu caríssimo convite do jornalista Luzia Lacerda, uma pessoa tão competente e tão engajada no diálogo interreligioso e ecumênico. Então, muito obrigado pelo convite e agradeço também a oportunidade de falar às pessoas que nos veem pela TV Alerj, essa TV do povo fluminense, né? Vamos lá, falar um pouquinho dos bastidores, né? A eleição papal, ela se chama conclave. Por que tem esse nome? Vem do latim conclave. Clave, ou claves, é chave. Porque os cardeais ficam fechados, trancados à chave, votando apenas entre eles. Daí o nome conclave. Conclave, com chave. Trancados à chave. Inclusive, teve esse momento que apareceu na TV, quando o mestre de cerimônias fala em latim. Extra omnes. Todos para fora, ou seja, todos que não são cardeais, eleitores, devem agora se retirar, para que os cardeais possam votar entre si sem nenhuma pressão externa. Porque temos que lembrar que no passado havia muitas pressões políticas de imperadores, de reis. Então você votava para fora, porque senão os cardeais poderiam sofrer pressões políticas para votar e não ficarem com liberdade para votar. Então eram fechados com clave, a chave. E aí o mestre de cerimônia fala ainda, extra omnes, extra para fora, omnes todos. Então todos para fora que não são cardeais eleitores. Só uma pergunta, e quando fecha, ainda tem aquela fita com lacre? Como se fazia antigamente? Ah, não, a fita com lacre é para lacrar os aposentos papais. Quando o Papa morre, você então tem que lacrar o quarto, os aposentos do Papa. Aqui não, aqui já estamos num outro momento. O Papa já faleceu, foi feito funeral, o sepultamento do Papa, os 9 dias de luto, celebrando 9 missas cada dia. Quebraram o anel. Isso, aí terminou isso, você inutiliza o anel do pescador, tudo isso. Os sinais característicos do pontificado dele. Terminou isso, inicia a votação para o novo Papa, chamada de conclave por esse motivo, né? Então, aí nesse momento não tem selo, as portas são cerradas, as portas são fechadas e ficam apenas os cardeais eleitores, né? Na verdade, teve um outro cardeal, que já tem mais de 80 anos, que ficou com o pregador. Então, ele pregou no primeiro dia, cerca de 40 minutos, chamado Raniero Canta la Messa, mas como ele tem mais de 80 anos, não vota. Ele fez uma reflexão para os cardeais e terminou, se retirou. Ele foi o último a se retirar. E aí eles começam a votação do primeiro dia. Primeiro dia tem um escrutínio, ou seja, apenas uma votação. Saiu na quarta-feira, fumaça negra. Fumaça negra significa que o Papa ainda não foi eleito. Correto. No segundo dia, quinta-feira, estavam previstas 2 votações pela manhã e 2 votações pela tarde, né? Nas 2 votações da manhã, fumaça negra, não foi escolhido. Mas no que parece ser a primeira votação da tarde, portanto a 4ª votação no total, fumaça branca. Então vamos voltar um pouquinho. Primeiro, quantos idiomas o senhor fala, padre? Eu? Acho que uns 6, 7, eu vi por aí. Que isso foi um grande problema para o jornalismo e para muitas pessoas. Sobretudo o uso do latim, né? Latim é uma língua que as pessoas têm dificuldade, mas os padres que estão acostumados a celebrar também em língua latina, como é meu caso,
tem mais facilidade. Mas como é uma língua hoje pouco usada mesmo entre os padres, às vezes há um pouco de dificuldade de compreender aquelas expressões ou parágrafos inteiros falados em língua latina, né? Então, Padre Vitor, quando ele diz para que todos saiam, tranca-se a porta, ficam-se os cardeais. Saiu a fumaça preta, ou seja, não foi eleito. A eleição, para ocorrer, o eleito precisa alcançar um quórum de 2/3 dos eleitores, ou seja, eram 133 eleitores, precisou de pelo menos 89 votos para ser eleito. Se sai a fumaça preta, é que os 89 votos não foram alcançados por nenhum dos cardeais, né? E aí nós vamos para uma outra curiosidade. Quando não se sai, se vai para o dia seguinte, para onde vão esses cardeais? Eles ficam trancados lá dentro? Não, eles têm que dormir, eles precisam tomar banho. Tem um dormitório, né, para eles? Se existe. Separados. O dormitório chama-se Domus Sancte Marte, Casa Santa Marta, que é como se fosse uma hospedaria, onde o Papa Francisco também optou por viver. Né? Ele não ficava nos aposentos papais isolado, ele queria viver com as pessoas, então ele vivia. E essa é uma hospedaria que moram padres que estão estudando em Roma, padres que chegam para uma visita e saem, então é muito movimentado. E o Papa comia no refeitório com as pessoas, com os funcionários, né? Então, nesse momento, todos os que moravam ou estavam hospedados tiveram que sair da Casa Santa Marta, né, para dar lugar aos 133 cardeais eleitores. São quartos simples, pessoas imaginam que é luxo, que é um hotel de 5 estrelas, nada disso. Estaria muito mais próximo, talvez, de uma pousada limpa, digna, mas uma coisa simples. Mais então, humilde. aposentos simples, para que os cardeais ali fiquem incomunicáveis. Então foi feita uma varredura para uma equipe técnica, escuta, gravação, tudo isso, para que os cardeais fiquem incomunicáveis. Não podem pegar no celular, tem bloqueador de celular, não podem ouvir rádio, não podem ver televisão, não podem se comunicar com o mundo externo. Eles ficam incomunicáveis durante. Então, o que eles fazem? Pegam um ônibus, um pequeno ônibus, para ir da Casa Santa Marta até a Capela Sistina. Não é um trecho muito longo, mas alguns cardeais são mais idosos, então pegam um ônibus e vão da Casa Santa Marta para a Capela Sistina, onde ocorre a votação, e terminadas as votações do dia, da Capela Sistina para a Casa Santa Marta. No meio do dia também voltam para fazer as refeições. Então era assim que eles ficavam, né? Então tá, fechamos a porta. Fechamos a porta. O que é um conclave? Então, o conclave Eles conversam entre si. Então, as principais conversas foram no período de luto do Papa Francisco e durante o velório. E depois também teve uma série de reuniões gerais dos cardeais. Ali eles tiveram mais oportunidade de conversar. No conclave é mais a votação propriamente dita. Então, que você tem a cédula que diz assim: elejo para sumo pontífice. Aí você escreve ali, dobra 2 vezes, cada um vai um a um na frente do altar, deposita numa urna que está em cima do altar o seu voto. Né? Faz um pequeno juramento antes de depositar o voto. Por isso que demora. Imagina 133 pessoas, tem que levantar, ir até o altar, falar umas poucas palavras, colocar, voltar. Depois contar esses 133 votos, que é feito por 3 cardeais e escrutinadores. Então, o primeiro abre, passa para o segundo, e o terceiro aqui lê em voz alta. Aí depois pega a agulha e linha, fura os votos e vai costurando. Eu vi. Porque só pode ter 133 votos. Né? Se tiver mais de 133 cédulas, anula aquela votação, começa de novo. Então só pode aparecer 133 cédulas. Todo mundo tem que colocar a sua cédula ali. O que é uma coisa não muito fácil, porque muitos deles têm uma certa idade, né? Então ele tem que se levantar e ir até o altar, fazer a oração. Pode acontecer, se ele tiver com dificuldade de locomoção, um outro cardeal vai até ele, colhe a cédula e deposita a cédula no lugar dele. Isso é possível, tá? Certo. E aí não se conseguiu os 89 votos. Fumaça preta. Terminou a votação, você coloca ali junto com um elemento químico para ficar bem preto mesmo, para não ter dúvida. Aí queima naquele forno, sai a fumaça preta. Vai-se uma outra votação. Mas nesse ínterim, eles não vão ter que conversar para poder chegar aos 89 votos? Não, a votação é imediata. O que acontece é o seguinte: 3 dias sem chegar a uma eleição, para um dia para refletirem, rezarem e conversarem entre si. Então você teria que ter esperado os primeiros 3 dias sem eleição para que eles pudessem fazer esse tempo de conversar mais entre si, ter tempo propriamente para isso. Lá dentro é mais a eleição mesmo, que são 133 pessoas votando com um procedimento lento, né? De levantar, ir lá, colocar, depois cada um conta, vai fazendo, cozendo, né? Ali
um voto Eu no vi. outro, né? É um processo muito lento. Ele foi pensado para um colégio eleitoral menor, né, Luzia? Quando você tinha, às vezes, 20 cardeais, 30 cardeais votantes. No que o Colégio dos Cardeais se internacionalizou, e hoje nós temos 133 cardeais votantes, esse processo acaba sendo um pouco lento, por isso toma tempo. Primeiro dia, uma votação levou um tempo muito largo, porque tinha muita gente que estava ali votando pela primeira vez, cardeais que estavam votando pela primeira vez. Podem ter, até pegar o jeito, podem ter tido uma certa dificuldade. Por isso demorou tanto. A fumaça negra saiu quase 9 horas da noite, né, de Roma, né? Que não se esperava mais aquela votação. A É, imprensa toda as recebeu pessoas com ficaram na dúvida, né? certa surpresa, inclusive a praça na hora nem já estava um pouco mais vazia, porque já tinham Mas tinha que, em saído algum momento, ia ter duas que terminar, né? pretas. Alguma coisa ia ter que Perfeito. terminar. No primeiro dia, a fumaça preta saiu muito mais tarde do que se esperava, né? Agora, o senhor esperava que o conclave levasse esse tempo, fosse rápido? Sim. Porque as Nos últimos pessoas dizem que 50, são 60 rápidos. anos, Luzia, nos últimos 50, 60 anos, se você olhar, os papas levaram 2 a 3 dias para serem eleitos. Eu pensei, Luzia, que levaria cerca de 3 dias, né? Mas foi, na verdade, uma votação só no primeiro dia e no segundo dia já veio. Nos últimos 50, 60 anos, as eleições papais têm levado 2 a 3 dias. Então, está mais ou menos na média. Foi um pouquinho mais rápido, talvez, do que a média, mas mais ou menos na média, né? Só pensei que demoraria um dia a mais. E não, foi mais rápido do que eu imaginava. Qual a qualificação que tem que ter um cardeal para ser um cardeal que possa eleger e também é elegível como Papa Então, perante os outros? pelas regras atuais, para ser eleitor, para poder votar, é necessário ser cardeal e ter, até a data da morte do Papa, não ter completado 80 anos. Então, até quando o Papa morre, aquele cardeal não pode ter completado 80 anos para ser eleitor. Na prática, aqueles que são eleitos são retirados do conjunto dos cardeais. Mas, em tese, o número 83 da lei que rege a eleição papal diz que é possível eleger alguém que não seja do colégio cardinalício. Então, em tese, só votam, na prática, e em tese, só os cardeais votam abaixo de 80 anos. Mas o eleito pode ser de fora do colégio dos cardeais. Qualquer homem, ser humano do sexo masculino, batizado, pode, em tese, ser eleito papa. Mas, na prática, isso há pelo menos 700 anos que isso não ocorre. Acaba sendo eleito um cardeal. Então, dentre os eleitores, acabará sendo eleito o novo Papa. Mas, em tese, é possível que qualquer homem batizado, em tese. O nosso cardeal do Rio de Janeiro, Sua Eminência, Dom Arani João Tempesta, faz parte desse grupo seleto de cardeais que elege, e, portanto, também pode ser eleito um Papa. Perfeito. E está em Roma ainda. Ele tem 74 anos, então abaixo de 80, vota e pode ser votado. Exato. Que eu não minto, que eu agradeci muito que ele está voltando, porque senão eu ia ter que mudar para Roma, mas ele, né, em breve ele voltará. E aí, chegamos na fumaça branca. Isso. Alcançou-se pelo menos 2/3 de votos para um único candidato. Significa que o Papa foi eleito. E aí, como acontece nos bastidores, lá dentro, né? A gente só vê a fumaça branca. Quando é eleito, o cardeal mais antigo no cardinalato, né, que está entre os votantes, ele então se aproxima do cardeal eleito e pergunta a ele: aceitas tua eleição canônica para sumo pontífice? E aí é o momento crucial em que ele vai dizer se aceita ou não aceita. E aí, uma vez que ele diga aceito, a segunda pergunta que o cardeal mais antigo faz a ele: e por qual nome serás chamado? Esse é o momento em que ele tem a oportunidade de mudar de nome. Em tese, o Papa poderia usar o seu nome de batismo, seu nome civil? Poderia, mas há uma longuíssima tradição de mudança de nome, né? Então, o Papa que foi eleito chama-se Roberto Francisco Prevost, Robert Francis Prevost. E ele escolheu para si o nome Leão. Só que, como já houve outros 13 papas com esse mesmo nome, então ele passa a ser o Leão XIV, porque houve outros 13 que o antecederam com esse nome. Então, nesse momento que ele aceita, ele se torna papa. E, ato contínuo, ele diz com que nome ele vai querer ser conhecido durante seu papado. No caso, Leão foi o nome escolhido. Então, uma vez que acontece isso, ele é conduzido, Luzia, para a Sala das Lágrimas. É uma portinha do lado esquerdo, né, da
Capela Sistina. E aí a gente vai fazer um intervalo, não adianta a sua curiosidade, que nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já para vocês saberem o que acontece na Sala das Lágrimas. Voltamos para a Sala das Lágrimas. Bem, aí ele é levado a essa Sala das Lágrimas para responder. É fake news ou é verdade que já houve um cardeal brasileiro que não aceitou ser papa? Então, como esse processo de eleição ele tem um sigilo fortíssimo pontifício que, se Não quebrado, podemos inclusive leva à saber. excomunhão de quem quebra, então nós não temos como saber exatamente. Existe uma ata, é feita uma ata das votações, só que essa ata fica secreta, guardada. Então nós não temos acesso a essa informação. Existe uma especulação de que em 1978, naquele papado que durou apenas um mês, de João Paulo I, que o cardeal Aloysio Lorscheider, brasileiro, teria sido eleito, alcançado os 2/3. Mas o cardeal Lorscheider, então, já tinha sido operado com 8 pontos de safena. Então, dizem que ele disse, olha, a igreja acabou de perder por problema de saúde um papa que ficou um mês só. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida com 8 pontos de safena em 1978. Então, que ele teria declinado, quando perguntou se aceitava, disse que não por conta do problema de saúde e teria inclusive ajudado a migrar os votos dele para Karol Wojtyła, que depois veio a ser São João Paulo II, Papa João Paulo II. Se é verdade, se é fake news, não temos como saber. Mas que ele era realmente o cardeal brasileiro Aloysio Lorscheider, era um dos cotados na eleição de São João Paulo II, era um nome muito forte na época, mas não temos como saber. Né? O que é curioso, que se realmente isso aconteceu, né, e ele alegou problemas de saúde, é que o cardeal Lorscheider só veio a falecer 2 anos depois de São João Paulo II. São João Paulo II faleceu em 2005 e o cardeal Lorscheider apenas em 2007. Então, né? ele poderia ter sido, né? Se não for fake news, né? Certo. Não temos como saber. Então, Sala das ele Lágrimas. vai para a Sala das Lágrimas. Bem, ali ele responde, ali ele é vestido Então, com o que os acontece trajes. na Sala das Lágrimas? Por quê? Primeiro, porque ela tem esse nome. Porque o Papa Gregório XIV, no ano de 1590, quando foi levado para essa sala para se vestir, teria ficado tão emocionado que começou a verter lágrimas de emoção. Então aquilo ali foi uma coisa tão humana, né? Aquele momento humano, que pegou o apelido, a Sala das Lágrimas. E hoje tem uma placa colocada em 2013, em italiano, dentro da sala, que explica por quê. Porque o Papa Gregório XIV, 1590, muito emocionado com sua eleição, verteu lágrimas naquele local e pegou, o apelido pegou. Então o que que tem? É uma sala pequena, né? Muito pequena, ela tem um sofá vermelho, uma mesa, uma cadeira, um cabide que chama arara, né? Aquele cabide, né? E nesse cabide você tem 3 batinas brancas, uma tamanho P, M e G. Tem também a mursa ou mozzetta, que é aquela capinha vermelha que para aqui na metade do peito. Tem a estola vermelha, o vermelho é a cor do Papa, né? A cor papal, a estola vermelha, geralmente bordada com as imagens de Pedro e Paulo. Você tem sobre a mesa uma cruz dourada, uma cruz peitoral, que mostra que ele é bispo. Você tem vários pares de sapato, de acordo com o tamanho do pé do Papa. Você tem as faixas, aquela faixa branca que o Papa usa em volta da cintura, você tem tamanho 1, 2 e 3. Né? Então você tem tudo ali em pelo menos 3 tamanhos para que ele possa se vestir daquilo que for mais adequado para o seu tamanho. Então ele vai para a Sala das Lágrimas, ele já aceitou a eleição diante dos cardeais, vai, então troca as vestes vermelhas de cardeal pelas vestes brancas de Papa, coloca o solidel, né? Aquele chapeuzinho, aquele parecido com o aquipá dos judeus, né? Branco. Então ele se veste como Papa ali. Né? E é um momento também que ele pode sozinho ali refletir sobre a sua eleição, e aí ele volta já vestido como Papa, de branco, né? E aí recebe os cumprimentos dos cardeais, e os cardeais unidos a ele cantam, entoam um hino muito antigo chamado Te Deum, que é assim: Te Deum laudamus, a ti, Senhor, louvamos. Então, louvamos a Deus pela eleição do novo Papa. Te Deum é sempre um hino de ação de graça que nós cantamos em dias especiais. Por exemplo, no dia 31, pelo ano que terminou e pelo ano que vai começar, se canta o Te Deum.
né? A ti, Senhor, louvamos. Então, louvamos pela eleição do Papa. Aí, terminado esse Te Deum, as homenagens dos cardeais, ele pode, então, se dirigir ali para a sacada da fachada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde ele vai ser anunciado, né? E aí, já posso adiantar quem anuncia esse momento? Não. Tá. Primeiro, eu queria dizer que eu achei muito bonito os outros cardeais nas laterais. Quando ele chega. Sim, eles ficam nas laterais para prestigiar o novo Papa que vai sair para falar e abençoar o povo, Aí, né? antes que o senhor entre em quem vai anunciar, eu vou fazer uma pergunta bem jornalística, porque pegou todo mundo de surpresa. Bem, na Bolsa de Apostas, todo mundo apostava no Parolin. Isso. Correto? Todo mundo tinha certeza. Era o primeiro nas bolsas de apostas. É verdade. Não foi. Não foi. Por que não foi ele a apresentar? Então, porque essa função é definida, tem uma lei para a eleição papal, se chama Universi Dominici Gregis. É uma lei de 1996 do tempo de São João Paulo II, que estabelece minuciosamente tudo que deve ser feito na eleição. E essa lei estabelece que quem anuncia é o cardeal protodiácono. É o primeiro entre os cardeais diáconos. Que eu não vou tentar explicar isso, mas você tem 3 categorias de cardeal: cardeal bispo, cardeal presbítero e cardeal diácono. Certo. Então, da categoria dos cardeais diáconos, que são bispos, tá? Não são diáconos, são categorias, mas nessa categoria você tira o primeiro dentre eles, o protodiácono. Protos em grego significa primeiro. O primeiro entre eles é quem, por lei, deve anunciar. Atualmente é o cardeal francês Dominique Mamberti, que era o prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, a mais alta corte da igreja. Acima dela só o Papa. Então, esse prefeito é o responsável, como cardeal protodiácono, por anunciar. Então, está na lei. Então, aquela pessoa que ocupa aquele cargo, aquela posição, é quem vai anunciar. Atual, Dominique Mamberti, cardeal francês. Então, ele primeiro vem, assoma a sacada, e aí ele fala essas imortais palavras em latim. Vou falar em latim, logo depois traduzo para o português. Annuncio vobis gaudium magnum. Eu vos anuncio uma grande alegria. Habemus papam. Temos um Papa. Eminentissimum, ac reverendissimum, dominum. Aí o suspense. Eminentíssimo e reverendíssimo Senhor. Aí repete, dominum, Senhor. É o suspense, né? Robertum Franciscum. Roberto Francisco. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem. Cardeal da Santa Igreja Romana, Prevost. E aí nós sabemos que é ele. Qui sibi nomen imposuit, que coloca a si mesmo o nome de Leonem Decimum Quartum. Leão 14. Então falei em latim a mesma fórmula e em português. Então alegremos-nos grandemente, né? Eu anuncio uma grande alegria. Este cardeal da Santa Igreja Romana foi eleito cardeal prevosto e seu nome papal será Leão 14, Leão 14. Então, esse é o anúncio. E aí, assim que é feito o anúncio, vem o Papa, né? E aí se apresenta ao povo, fez aquele discurso inicial. A praça pega fogo. A praça pega fogo, vem abaixo, viva o Papa, né? Inicialmente, percebeu-se nessa eleição uma certa estupefação. O povo ficou um pouco em silêncio, sem entender muito bem quem era, etc., mas logo depois que ele vem aquela felicidade, etc., né? E aí vem, viva o Papa! Até porque ele não constava na Bolsa de Apostas. Aqui, em muitos países, sobretudo no Brasil, não. Nos países de língua inglesa, ele era considerado, mas não estava nas cabeças, como se diz, né? Mas nos países de língua inglesa, eu andei vendo que ele era um dos nomes considerados. Aqui no Brasil, nem se falava no nome dele. Praticamente não se falava, muito pouco no nome dele. A escolha do nome já quer dizer um pouco do que ele será? Perfeito. Tem essa tradição nas últimas décadas de que, em geral, se escolhe um nome para homenagear um Papa que teve uma linha que, de alguma forma, é importante para esse novo Papa. No caso, Leão XIV, o último Papa Leão foi Leão XIII, do final do século XIX, início do século XX. Morreu em 1903, se não me falha a memória. Qual foi um dos grandes feitos de Leão XIII que me parece indicar a razão da escolha de Leão XIV? Leão XIII inaugura a contemporânea doutrina social da Igreja. Ou seja, quando a Igreja começa a refletir sobre problemas sociais e econômicos de nosso tempo.
com a encíclica Rerum Novarum, sobre as coisas novas, em que ele trata da questão operária e da situação de vida dos operários no final do século XIX no mundo, sobretudo na Europa. A exploração dos trabalhadores que não tinham nem o domingo de folga para louvar a Deus, estar com a família e recompor suas forças físicas. O trabalho infantil extenuante de mulheres grávidas, o salário mínimo que não permitia que o operário desse o mínimo para a subsistência sua e de sua família. Então, o Papa Leão XIII coloca dedo em muitas feridas da época, das condições insalubres de trabalho que a classe operária vivia e como se os seres humanos fossem apenas máquinas e que não tivessem tempo nem para lazer nem para Deus. Ele dizia, isso é uma impiedade tremenda. O ser humano é um filho de Deus, precisa de tempo para louvar a Deus, precisa de tempo da sua família, precisa de tempo para se refazer fisicamente. Estamos falando de trabalho industrial, em fábricas. Então ele inaugura, com a Rerum Novarum, esse momento que a igreja vai começar a refletir contemporaneamente sobre as questões sociais, políticas e econômicas. E essa marca vai continuar por todos os pontificados. Então, entendo que quando Leão XIV escolhe esse nome, isso aqui é uma suposição, ele quis fazer uma homenagem a Leão XIII, que começou essa longa série de reflexões sobre a questão social, indicando que provavelmente ele vai aprofundar as discussões, debates, cartas sobre a questão social, envolvendo os mais pobres, os migrantes, os marginalizados, aquelas pessoas que não têm voz, como que querendo dar voz a essas pessoas. Depois da escolha do nome, onde ele já mostra para a gente um caminho, que, pelo que eu entendi, o Papa Francisco queria um outro nome, mas ele seguiu esse nome. E aí ele vem com a carta de abertura, de apresentação, o texto de abertura, ele abre falando sobre o quê? Bem, ele viveu muito tempo no Peru, 20 anos, acompanhou tudo aquilo, ele visitava os locais até a cavalo, porque não tinha como chegar. Perfeito. E aí ele vem falando dos pobres, dos moradores em situação de rua e dos exilados, quer dizer, das pessoas que... Dos migrantes são obrigados a migrar, né? Que já é um recado, né? Até uma coisa pelo também, Paris um recado de que me chama muita atenção, esse. Paz. Paz. Ele começa o discurso dele, a paz esteja convosco, que é como Jesus, depois da sua ressurreição, ao aparecer no meio dos apóstolos, qual é a primeira saudação que Jesus fala? A paz esteja convosco. Vendo as conflagrações, os conflitos, as disputas bélicas que estão acontecendo no mundo, ele então inicia o seu papado desejando a paz, mostrando que ele está disposto a ser um construtor de pontes e construtor da paz. Que não contem com ele para ser um promotor de discórdia. Que não contem com ele para marginalizar ainda mais as pessoas que já estão marginalizadas. Que ele será uma voz profética do ponto de vista moral e também, por que não, político, para lembrar dessas pessoas e lembrar do chamado à paz. Porque os mais pobres, os mais necessitados são os que mais sofrem e os que mais morrem na guerra. Essa é a realidade. Então ele faz um apelo ao mundo da paz. A paz interna na igreja, que tem seus conflitos, e a paz externa, a paz mundial. Então não pensem alguns governantes que vão instrumentalizar o Papa para suas próprias ideias, etc. Parece ser um homem muito consciente de sua missão, uma missão de construção de pontes, de diálogo e de paz. Perfeito. Padre Vitor, nós estamos chegando ao final do programa. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem do que vocês agora estão esperando depois da passagem durante todos esses anos com o Papa Francisco, que também era um homem voltado aos mais necessitados, aos mais pobres, que se teve muito contato com ele, que durante a jornada aqui ele foi um verdadeiro sucesso. O que se esperar agora? Um padre mais jovem, portanto, acredito que para o embate, para a luta por essas pessoas que ele já deixou antes claro, para a construção de pontes, para o diálogo interreligioso, que eu também gostei muito dele falar sobre isso. Então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas sobre esse novo papado que se inicia. Bom, então o recado que eu deixo para aqueles que nos assistem pela TV Alerj é de que temos um Papa
de 69 anos. E como as pessoas têm vivido mais tempo, nós estamos aí, Deus dando saúde a ele, diante de um papado que deve durar pelo menos uns 15 anos. Então, este Papa já disse, já deixou mais ou menos claro a que veio. Aprofundará a preocupação com as questões sociais, como o Papa Francisco já bem fazia, questões que envolvem questões sociais, ecológicas, de encontro entre culturas e religiões, diálogo interreligioso, diálogo ecumênico entre as diversas confissões cristãs. Eu acredito que essa linha do Papa Francisco será mantida. Ao mesmo tempo, ele é um homem que tem um sentido, um senso litúrgico muito apurado. A missa por ele celebrada mostra que ele tem uma noção do peso da tradição da Igreja Católica, de sua liturgia, de seus cantos, da beleza do simbolismo da tradição católica. Me pareceu nesse ponto que ele preza muito a dinâmica das cerimônias litúrgicas, do canto litúrgico. Parece que tem um gosto muito grande pelas cerimônias, pelos sacramentos. Então, acho que esses dois elementos são muito fortes nesse papado que agora se inicia. O cuidado com as cerimônias e, ao mesmo tempo, o cuidado com os seres humanos. Ele dizia, na sua primeira homilia, que, para além dos belos templos, nós somos a Igreja de Cristo, seres humanos, de carne e osso, concretos. Usamos os belos templos que a história nos legou, mas a Igreja de Cristo somos nós. Os amigos de Jesus, como ele disse na sua homilia, os amigos de Jesus somos nós somos amigos de Jesus. Antes de tradição, antes de belos templos, temos que voltar a esse primeiro amor da amizade com Jesus, de sermos discípulos missionários, anunciadores do Evangelho de Jesus a todo homem, a toda mulher. Ir ao encontro das pessoas. O Papa Francisco falava da igreja em saída. Não podemos nos acomodar nas nossas posições tradicionais antigas. Temos que ir ao encontro das pessoas ali onde elas estão vivendo dor, sofrimento, privação. Ali a igreja tem que estar presente. Ali o rosto de Cristo tem que estar presente. Então, acho que essa é a mensagem, talvez, que ele quis nos deixar, tanto no seu primeiro pronunciamento, como na primeira homilia de sua primeira missa. Desejamos ao Santo Padre, Leão XIV, um santo pontificado e que, como sucessor de Pedro, confirme a todos nós, católicos, na fé, e aos não católicos, mas homens e mulheres de boa vontade, que façamos pontes para o diálogo, para uma vida mais fraterna e em paz. Esse é meu recado. Padre Vitor, muito obrigado. Foi uma aula que eu pretendo guardar. Eu tinha essa consciência, por isso lhe convidei, mas eu acho que foi muito clara a explicação de tudo que vem por aí, pelo que nós já passamos, o que já não fomos. Quanto à idade do Papa, se a gente for otimista, se eu não me engano, Abraão viveu 170. No Antigo Testamento. Israel viveu 130. Então, a gente pode apostar mais de 15 anos. Talvez, eu apostaria uns 30 anos. 30 anos? Até os 100? Até os 100. Essa é otimista, então, hein? Sou, quer dizer... Né? Bom, a medicina avança, hein? A medicina avança, se for uma coisa verdade. boa, que assim seja. E eu acho que outra coisa também que ele deixou ontem muito clara, e me parece um telegrama, é que, além de ser Papa, ele é chefe de Estado. E, como tal, ele vai se comportar. Gostei muito de tudo que eu ouvi dele, estou muito otimista, principalmente quando ele fala dessa parte que nós trabalhamos, que é a parte social. Então, isso será um incentivo a mais. Muito obrigado por tudo. Padre Vitor, e seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço o honroso convite, Luzia Lacerda, e, por fim, agradeço a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pela TV Alerj. Muito obrigado por ter doado do seu tempo também para aprender um pouco conosco dessa eleição papal. Só antes de encerrar, porque ali no corredor ficaram perguntando, o senhor reza as missas, pode me dizer? Eu atendo em 2 igrejas, né? A minha paróquia mesmo, a paróquia de São Basílio e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do rito bizantino, católico, oriental, em plena comunhão com a Santa Sé. Uma missa diferente, que usa o grego e o árabe para cantar, todos os domingos às 11 horas, na Rua República do Líbano, número 17, aqui no centro da cidade. E aos sábados, a missa no rito romano, na histórica igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores.
essa com canto gregoriano, com partes em português e em latim, também muito solene, muito bonita, todo sábado ao meio-dia, Rua do Ouvidor 35, ao lado do Arco do Teles, ali ao lado da Praça 15. Então são os dois principais lugares onde eu celebro, no rito romano aos sábados e no rito bizantino, usando partes dos cantos em grego e árabe, aos domingos. Eu fiz essa pergunta porque tinham pessoas no corredor perguntando. Bem, nós vamos encerrando aqui o programa Religare de hoje. Creio que foi uma aula para todos nós e eu acho que nós temos que pedir a Deus que ilumine um novo Papa, o caminho dele, para que ele possa fazer um bom trabalho e com isso nós também poderemos fazer. E aqui nós vamos encerrando o Religare, aqui na TV Alerj, no canal do Povo.